Se você entrar lá no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você para ir lá se inscrever no nosso canal do YouTube, você vai ouvir lá o depoimento de uma família, que é a família do Anderson e da Kellen, quer dizer, o casal que está dando o depoimento deles, o Anderson e a Kellen. E o Anderson e a Kellen contam que eles foram chamados na escola pela direção para dizer o que estava acontecendo com os filhos deles, o que eles faziam em casa com esses filhos que estava chamando a atenção de toda a escola. E essa atração que os filhos do Anderson e da Kellen, o Aleph e o Vitor, hoje são 2 homens, exerceram naquele ambiente escolar, foi suficientemente poderoso para fazer com que aquela direção chamasse os pais e abrisse o espaço da escola para que o curso Como Criar Seus Filhos fosse aplicado no ambiente escolar. Famílias em conflito não conseguem construir nada, muito menos identidade familiar. Famílias que vivem em conflito não conseguem criar sequer a sua identidade, a sua cadeia de valores, características que a distingue de outras famílias. Porém, famílias fortes, elas são atraentes e elas são irresistíveis. Vocês sabem que a gente ensina no curso de educação de filhos, aliás, muito mais lá no Alcançando o Coração do Seu Adolescente, os tipos de paternidade, né? A paternidade autoritária, a paternidade permissiva e a paternidade equilibrada. Avalie o seu padrão de paternidade, porque o seu padrão de paternidade facilmente estará influenciando no relacionamento familiar, na credibilidade que vocês, como pais, têm junto a seus filhos e, consequentemente, na criação da identidade familiar. Tá certo? Então, avalie o seu estilo de paternidade. Se você não sabe o que é essa ilustração dos funis, depois nós vamos postar a ilustração dos funis para vocês nas nossas redes sociais, para que vocês saibam do que se trata, você que não é familiarizado. Nós temos o funil da paternidade autoritária, que é um funil estreito, temos o funil da paternidade permissiva, que é um funil de cabeça para baixo, e temos o funil que nós conhecemos, que é o da paternidade equilibrada. Eu vou falar de um livro que pode ajudar você também a descobrir um pouco do seu estilo de paternidade e como isso está afetando o exercício da criação da identidade familiar e do fortalecimento da sua identidade familiar. Nós temos um livro aqui chamado Que Tipo de Pai é Você? Deixa eu pedir às meninas para pegarem para mim, que eu virei a mesa aqui. Está ali em cima, junto com as minhas coisas. É um livretinho bem pequenininho que a UDF publicou, do Gary Dan-Marie, chamado Que Tipo de Pai é Você? Nele a gente fala de 14 tipos de pai e mãe que nenhum filho merece, e falamos de um tipo de pai e mãe que todos os filhos precisam. As meninas estão passando aqui atrás, olha aqui. Temos aqui o livro Que Tipo de Pai é Você? É um livro tão fininho, mas nesse livro aqui ajuda a gente a entender um pouco do nosso estilo de paternidade, a maneira como a gente conduz o exercício da nossa paternidade. E o outro livro que eu quero apresentar hoje para vocês chama-se Pais Revolucionários. É um livro de George Barna. O George Barna fez uma pesquisa imensa com adolescentes para descobrir em adolescentes quais as áreas que os pais mais trabalharam e pesquisando entre esses adolescentes, ele descobriu pontos fracos e pontos fortes e ele trabalhou junto dos pontos fortes o que esses pais fizeram para criar filhos adolescentes incríveis. Esse é um livro extraordinário, Pais Revolucionários, que é fruto de uma pesquisa enorme que o George Barna fez com milhares de adolescentes americanos e produziu esse material aí, tá bom? Quero agradecer o pessoal de todo lugar que está aqui junto comigo, gente de várias partes do Brasil, São Paulo, Brasília, São Luís do Maranhão, Espírito Santo, até Portugal. Temos aqui alguém de Cascais, no Portugal, que está aqui acompanhando, é o Moisés Rodrigues, que está aqui com a gente. Temos a Ana de Pernambuco, temos o Valdir lá de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. O Valdir é um grande amigo, bastante atuante como líder, junto com o Jorginho lá em Nova Friburgo. Tá certo? Vamos andar um pouquinho mais para frente, que daqui a pouco nós vamos sair do Instagram, daqui a pouco a gente sai do Instagram
e nós vamos ficar apenas no Facebook para a gente poder conversar com a família Adam. Vou botar aqui no Facebook, eu vou abrir aqui a imagem deles. Ô Miro, Vivian, vou abrir vocês aqui para o pessoal ver que vocês estão atentos aí, olha. Pessoal que está no Facebook já vai ver. Dá um tchauzinho aí, Miro. Olha lá, a Vivian, o Pedro e a Laurinha. Daqui a pouco eles vão entrar para falar com a gente. Eu cortei o microfone deles por enquanto, tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar aqui. Eu falei de famílias atraentes e irresistíveis. Você conhece alguma família atraente e irresistível? Você já viu aquele tipo de família que você olha e diz assim, puxa vida, esse é o meu alvo, eu quero ter uma família assim, eu quero ter filhos assim, eu quero que o meu casamento seja assim. Agora, então, eu vou te dar uma tarefa. Se essa família atraente e irresistível é do seu círculo, eu vou te convidar para, no fim dessa live, você mandar uma mensagem para essa família. A gente criar um círculo hoje de mensagens de bênção para as famílias que têm sido uma referência para nós. Mande uma mensagem para, se você conhece mais uma, pode mandar para mais de uma família, que tem sido assim uma inspiração para você. Quando você os vê, realmente seu coração se alegra, tá certo? Então, se essa família é do seu círculo, essa família que é atraente e irresistível, mande uma mensagem para eles no final dessa live, dizendo, vocês têm sido uma inspiração para mim como família. Você conhece uma família que é caracterizada pelos seus conflitos, caracterizada pelos constantes problemas entre os seus membros? Famílias que possuem hábitos nocivos e cujos relacionamentos são fracos por consequência disso mesmo? Eu também vou te convidar, não para você mandar uma mensagem para elas, mas para você lembrar dessas pessoas em oração hoje. Para que você peça a Deus que abençoe essas famílias, para que eles encontrem um ponto de equilíbrio no relacionamento familiar, que o Senhor possa fortalecer o relacionamento familiar deles, tá certo? Vamos passar do relacionamento para a formação da identidade. Eu disse que o relacionamento entre os membros da família é a base, é o alicerce, é a estrutura para a formação da identidade familiar. Os pilares da identidade familiar, ou seja, as colunas que você ergue sobre esse alicerce, são os valores cultivados na sua família. Os valores que você cultiva como família são os valores que formam os pilares da identidade familiar. Eu vou dar também aqui uma noção de valores que eu busquei na internet. Valores são o conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com outros indivíduos e com o meio ambiente. Essa definição é um pouco grande, mas eu vou tentar explicá-la. Valores são as características, são as coisas que se manifestam na vida das pessoas ou das organizações e que determinam a forma como elas se relacionam entre si, com outras pessoas, com outras organizações e também com o meio ambiente. Os valores que você cultiva como família, os valores que vocês cultivam como indivíduos no ambiente familiar, extrapolam de vocês para as outras pessoas com quem vocês convivem e afetam, inclusive, o nosso meio ambiente. Veja se não é verdade. Você já teve aquela desagradável experiência de ver alguém jogando alguma coisa pela janela do carro, na beira da rua, na estrada? Isso faz parte dos valores daquela família. Você já viu gente que não se importa de deixar o lixo mal acondicionado na calçada, num lugar que o cachorro pode rasgar? Isso faz parte dos valores daquela família no que diz respeito ao meio ambiente. Você já teve a experiência desagradável de chegar num supermercado e no lugar que tem a vaga de estacionar, tem um carrinho de supermercado ali que alguém colocou tudo dentro do seu porta-mala e largou o carrinho? Ou de alguém que não é idoso estacionar na vaga exclusiva para idoso, ou que não é deficiente estacionar na vaga exclusiva de deficiente? Ou daquela pessoa que estaciona bem embaixo da placa de proibido estacionar? E a gente vê tantos exemplos, são tantas coisas.
E eu poderia citar das mais simples às mais complexas. Os nossos valores vão determinar como nós nos relacionamos entre nós como família, com as outras pessoas e também com o meio ambiente. Se você puder depois, abra sua Bíblia em Miqueias capítulo 6, 8. Lá diz assim: o que é que o Senhor pede de ti, ó homem? Deus pede algumas coisas de nós, está lá em Miqueias 6, 8. E essas coisas que Deus pede de nós têm a ver com os nossos valores, valores pessoais e valores familiares. Então aqui eu começo a minha série de perguntas agora. Em que se baseiam os seus valores? A quem são direcionados os seus valores? Os seus valores têm origem em quê? Quando você decide ser e agir como você age e como você é, em quem você está pensando? Quando os valores são baseados meramente no pensamento, na ideia, nos valores humanos, eles podem estar fundamentados nas minhas preferências. Eu desenvolvi valores baseados nas coisas que eu gosto e nas coisas que eu não gosto. Os meus valores podem estar baseados em coisas que nos dividem, que nos separam, porque estão baseados em conceitos humanos. Os meus valores também podem estar baseados nos meus interesses, naquilo que é bom para mim. Vejam se não é verdade, os ditados populares que tem aí, eles determinam valores de quem os confessa, de quem os professa, de quem vive baseado neles. Farinha pouca, meu pirão primeiro, isso é um valor. Ou seja, se tiver pouco e entre dividir ou deixar para outro, eu vou fazer o meu, eu vou tirar o meu. Né? A lei de Gerson, vocês lembram da lei de Gerson? Tem que levar vantagem em tudo, certo? E aquela que parece até espiritual, mas ela não tem nada de espiritualidade. Como é que eu vou amar os outros se eu não me amar primeiro? E aquela bem popular nos dias de hoje, eu mereço ser feliz. Não é? Todas essas cadeias de valores que estão baseadas nas minhas preferências, nos meus interesses, estas cadeias de valores promovem separação, divisão e criação de grupos sociais. Porém, quando os nossos valores são baseados na palavra de Deus ou em princípios divinos, a primeira coisa que norteia a minha cadeia de valores é o valor das outras pessoas. Em Filipenses 2:2 diz assim: considerai cada um o outro como superior a si mesmo. A Bíblia ainda diz que é para eu não buscar aquilo que é do meu próprio interesse. Então, se o valor que eu desposo é princípio da palavra de Deus, o bem-estar das outras pessoas tem que estar antes do meu bem-estar. Se os princípios que eu desposo para mim e para minha família são baseados na palavra de Deus, também tem que estar baseado no bem coletivo. O que é melhor para todos, ou para a maioria, ou para as outras pessoas? O coletivo tem que ter preferência em detrimento do individual. Mas quando eu desprezo o coletivo, privilegiando o individual, os meus valores já não têm essa procedência divina. Eu trouxe aqui uma coisa que eu quero usar para ilustrar o que eu estou falando. Nós moramos em Pompeia e todo mundo sabe que o nosso presidente aqui, o seu Jorge Nishimura, ele é o filho caçula do seu Sunji Nishimura, fundador do Grupo Jato, né, da Máquinas Agrícolas Jato. E eles têm uma série de valores familiares que eles transportaram para a empresa e que Pompeia, uma cidade de 22 mil habitantes, sofre muito da influência dos valores que o seu Sunji tinha na sua vida, levou para os seus filhos, os filhos transmitiram aos netos do seu Sunji e a cidade toda é afetada. Eu trouxe aqui porque eu comprei isso daqui, isso está na nossa área do nosso cafezinho lá de casa. É uma placa que foi feita lá na Fundação Nishimura, está lá no Museu Nishimura. Aqui tem uma inscrição em japonês chamado Bunpuku, que significa felicidade em compartilhar. Esse é um dos valores mais poderosos que a família Nishimura pratica e que compartilha
com a comunidade de Pompeia, com o nosso país e com o mundo. Esse é um valor que privilegia o coletivo. Esse é um valor que privilegia o bem-estar da comunidade, que é para abençoar outras pessoas. Então, esse é um valor que tem fundamento em Deus. Vamos ver isso na prática a partir do próximo bloco, porque agora eu vou sair do Instagram. Quero convidar você que está aí comigo, ligado no Instagram, para ir lá para o Facebook do GFI Brasil, que agora nós vamos chamar os nossos amigos Miro, Vivian, o Pedro e a Laura para estarem conosco, mas eu quero apresentar para vocês alguns livros antes de colocar os meus amigos aqui no ar. É uma série muito especial aqui da nossa editora, chamada Educação com Sabedoria. Eu já apresentei dias atrás o Educando Bebês, eu quero apresentar o Educando Crianças e quero apresentar o Educando Adolescentes. Aqui na capa está o Eli e a Lídia Couture com a sua filha, eles são pastores lá em Danbury, em Connecticut, nos Estados Unidos, e eles são líderes do GFI, treinadores do GFI, e também são coordenadores dos seminários de veredas antigas. Eu quero recomendar esses livros para vocês e lembrar que os livros que eu anunciei hoje aqui, Que Tipo de Pai é Você? Pais Revolucionários, e esses 2 livros estão com 15% de desconto na loja da família. O Vitor, que é o nosso responsável aqui, até amanhã, óbvio que nem todo mundo vai conseguir comprar hoje, então durante o dia de amanhã, esses livros vão estar com desconto de 15% para você comprar na nossa loja, tá bom? Então, o livro, o preço de capa com 15% de desconto para você adquiri-los na nossa loja. Eu depois vou anunciar mais um livro antes da gente terminar, tá bom? Bem, vamos conversar aqui com os nossos amigos Miro, Vivian, o Pedro e a Laurinha. Eu perguntei para a Laurinha, você está pronta para conversar comigo?